Olá, hoje eu vou fazer uma seleção de 6 figuras de linguagem mais incomuns para explicar para vocês. Lembrando que é uma breve explicação, é muito bom que você depois consulte um livro, consulte a internet, um bom site, para você ver uma explicação melhor. Aqui é uma espécie de resumão para você fazer uma prova, alguma coisa desse tipo. Vou começar pela anáfora. Anáfora. A anáfora, gente, é simples. Repetição, eu estou resumindo bastante, hein? Repetição do começo da frase ou do verso, tá? Isso é uma anáfora, tá? Vamos dar um exemplo. Você está fazendo um discurso, aí você começa: até quando suportaremos isso? Até quando os desmandos vão continuar? Até quando poderemos viver sem uma lei que nos ampare? Esse até quando que vai repetindo aí é uma anáfora, tá? Se você pegar na literatura, você tem aquele exemplo bom do poema do Carlos Drummond, E aí José? E aí José? Se você gemesse, se você dançasse a valsa vienense, se você, aquilo vai repetindo várias vezes, é uma anáfora. Tem complicação, anáfora é isso, tá? Bem resumidinho. Agora eu vou falar do pleonasmo, tá? Pleonasmo, que é aquela ideia, aquela figura que você tem repetição, né, intencional de ideias. Por que eu estou dizendo intencional? Porque existe o vicioso, não é esse que eu estou interessado. O que é o pleonasmo vicioso? É aquele que a gente comete dia a dia, né? Subir para cima, descer para baixo, tá? Essa repetição, essa redundância de ideias, né? Subir para cima, descer para baixo. Político corrupto, opa, tô brincando. O que me interessa é o pleonasmo literário, que o cara faz, que o poeta ou a poetisa faz de propósito, tá? Por exemplo, se você pegar aquela frase do Manuel Bandeira: chovia uma triste chuva de resignação, tá? Chovia uma triste chuva. É claro que chovia uma triste chuva. A intenção, não é que ele é um péssimo escritor, pelo contrário, ele está fazendo isso para reiterar e buscar o som do X, do CH, né, do som do X, né? Então, chovia uma triste chuva de resignação. Então ele faz esse pleonasmo, que não é vicioso, para ter um recurso sonoro aí maior. Então, o poeta geralmente faz o pleonasmo para buscar algum efeito, né? Tem aquela do Chico Buarque: me sorria um sorriso pontual, me sorria um sorriso pontual, tá? Também um pleonasmo literário. Então, quando a gente pensa no pleonasmo, muitas vezes o aluno pensa no subir para cima, descer para baixo, político corrupto. Mas não, nossa, político corrupto está longe de ser um pleonasmo. No Brasil, né? Você pode até falar que é um pleonasmo, mas esquece que eu falei. Não busque isso, busque o pleonasmo literário, tá? Que ele tem uma intenção, tá? E rir meu riso e derramar meu pranto, Vinícius Guimarães, isso, né? E rir meu riso e derramar meu pranto. Ele tem uma intenção, tá vendo? Esse rir meu riso, tem um som aí, ó, ri. Tem essa intenção mais nobre da literatura. Agora eu vou falar do assíndeto. Assíndeto. A sem síndeto, conjunção, tá? Sem conjunção, síndeses ou síndeto, a conjunção. É uma figura de sintaxe, né? De sintaxe, porque mexe com a estrutura da frase, né? Essa figura de sintaxe nada mais é do que omissão, tirar conjunção, né? Propositalmente. Eu não coloco conjunções, tá? Não coloco mas, não coloco e, não coloco porém, tá? Tem aquele exemplo famoso do Raul Seixas, né? Tô vendo aqui, ó. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado se quiser voar. Tá vendo, ó?
Ele não fala tem que ser selado e registrado e, não, ele vai colocando vírgula, tá? Isso aqui é assíndeto. Tem que ser selado, registrado, carimbado. Então eu vou fazendo frases, eu não vou colocando conjunção no meio. Eu vou fazendo numa enumeração. Isso aí é um assíndeto, tá? Outro exemplo famoso aí do Carlos Drummond, né? Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Tive ouro, vírgula, tive gado, vírgula, tive fazendas. Eu não coloco conjunção para ligar, né? Tem aquela frase famosa do Júlio César, vini, vidi, vici, né? Eu vim, vi, venci. Em nenhum momento ele disse, eu vim e vi e venci. Tá? Assíndeto é isso. Resumindo, bem resumidinho. Ausência, omissão de conjunções. O polissíndeto, ao contrário do assíndeto, é o excesso, né? O uso mais demasiado, maior da conjunção, tá? Poli, muitas, síndeto, conjunções, tá? Então, é quando o poeta, ou o escritor, ou quem está fazendo a frase ou o verso, ele abusa mais das conjunções, tá? Um exemplo mais famoso, mais conhecido, é o do Olavo Bilac, daquele poema, né? Que ele fala sobre o fazer poético parnasiano. Ele fala, trabalha e teima, e lima, e sofre, e sua. Percebe que eu vou repetindo esse e, tá? É um exemplo de polissíndeto. Podemos fazer um aqui de cabeça, aqui, ó. Eu não gosto nem de trabalhar, nem de conversar, nem de viver, nem de pescar. Então eu estou repetindo nem. Tá vendo? Ó? Isso são conjunções. Polissíndeto, excesso de conjunções, né? Excesso intencional de conjunções. Né? O poeta quer um efeito, não é um vício de linguagem dele, ele quer criar um efeito. A apóstrofe, tá? A apóstrofe é um chamamento, um vocativo. Eu estou chamando, apelando para alguma coisa, né? Ó Senhor, me ajuda. Tá vendo esse ó Senhor? É a apóstrofe, é um recurso também, é uma figura de pensamento, né? Chamada figura de pensamento. Então você tem exemplos diversos, né? Desse vocativo, desse chamamento, desse apelo, né? Você tem aquele exemplo que eu estou lendo aqui, ó. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas em Portugal. O famoso poema mar português do Fernando Pessoa, né? Ó mar salgado, tá? Deus, ó Deus, onde estás que não me responde? Diz Castro Alves. Tá? É isso, tá? Olavo Bilac diz, criança, não verás país como esse. Criança, não verás país como esse. Criança, esse é um apóstrofe, tá? É isso. As duas próximas eu vou explicar numa paulada só, tá? Porque são ligadas. A primeira, aliteração, tá? Aliteração é repetição intencional de consoante, tá? Repetição intencional de consoante. O poeta, o escritor, ele repete intencionalmente algumas consoantes nos versos, numa estrofe, né, numa frase, para criar um efeito, geralmente um efeito sonoro, tá? Ou uma brincadeira de palavras, tá? Pegar um exemplo mais comum, o rato roeu a roupa do rei de Roma, tá? Esse R é o rato roeu a roupa do rei de Roma. É um exemplo típico de aliteração, tá? Vamos pegar um literário agora, tá? Tem aquele famoso verso, né? Aqueles versos famosos de violões que choram, do Cruz e Souza, tá? Tô lendo lá, ó. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias e violões, vozes veladas. Tá vendo? Esse som de V, essa musicalidade do V aí, ó. Vozes veladas, veludosas vozes, volúpias dos violões, vozes veladas. É uma literação aí bem pronunciada, né? do V. É isso que é uma literação. A assonância, por outro lado, a assonância é a repetição intencional de vogal, tá? Eu vou repetir vogal, tá? Pego outro exemplo do Cruz e Souza. Ó formas alvas, brancas, formas claras,
Tá vendo que eu estou repetindo A, ó? Ó, formas alvas, brancas, formas claras. Ah, essa é a intenção de ficar repetindo essa vogal, tá? Então, aliteração, repetição de consoante, assonância, repetição de vogal. É isso.